Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live de hoje. Estão me ouvindo, gente? Dá um oi aí. Estão me ouvindo bem? Joia! Boa noite, Luciana, Ítalo, Bárbara, Raia, Felipe. Opa! Ó o Dylan já querendo derrubar tudo aqui, ó. Maicon, boa noite. Lucimar. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? E aí, como é que está a quarentena de vocês? Tá tudo bem? Já estão se adaptando a esse momento? E aí? O que vocês estão fazendo de diferente aí? Já mudaram a forma de pensar e de falar a respeito do tédio por causa da quarentena? E aí? O que vocês estão colocando em prática daquilo que nós estamos conversando, né? Nas últimas lives, naquilo que eu sempre tenho enfatizado sobre parar um pouco, desacelerar, fazer uma autoanálise. E aí, estão colocando algumas coisas em prática? Lucimar tá falando aqui, ó, tá corrido. Olha lá, hein? Esse era o nosso bordão, né? A nossa frase, a nossa palavra, quando vivíamos no aceleramento. E agora que estamos em casa? Isso não quer dizer que nós não estamos trabalhando, né, gente? Hoje eu já atendi bastante aqui, pessoal, por Skype. Mas tomem cuidado com essa fala aí de, continua corrido, né? Agora vamos desacelerar. Chegou a hora de desacelerar, né? A Luciana está falando aqui, ó, estou me adaptando, buscando equilíbrio. Muito bem, esse é o momento. E a busca pelo equilíbrio, ela está muito voltada para a questão do autoconhecimento, que é o nosso tema da live de hoje. Nós vamos falar sobre o autoconhecimento. Quem aqui sabe o que é o autoconhecimento? Eu até abri uma enquete aí na página do Instagram. Quem aqui sabe o que é autoconhecimento? Ou nunca ouviu falar, não sabe nada, sabe um pouco ou já tem praticado isso todos os dias? O que é um autoconhecimento aí para vocês? Já respondendo aqui o Lucimar, sou microempresário e dono de casa também. Eu também sou dono de casa, também sou um microempresário, mas eu também sei reconhecer as minhas preferências e as minhas necessidades, tá? Você assistiu meu vídeo de ontem? Eu falei sobre isso. Tome cuidado para que essa pressa, para que esse aceleramento, ele não faça você enxergar aquilo que é necessário para a sua vida. Eu até dei o exemplo aí da água, né? Meu Deus, meu irmão entrou, acabou com a minha live. Gente, preciso me controlar aqui que meu irmão é só zoeira. É importante, eu até dei esse exemplo da água, tá, Lucimar? O que a água é para nós? A água é importantíssima, é vital, né, a nossa vida. Se eu não beber água, eu vou desidratar e eu vou morrer. É comprovado. Nós precisamos de água para sobrevivermos. Só que essa loucura, né, que a gente vive, essa busca aí pelo ter, e eu preciso trabalhar, eu preciso bater meta, e eu preciso cumprir uma carga horária, eu preciso fazer tal coisa, senão não vai dar tempo, muitas vezes faz a gente esquecer de beber água. Ou às vezes a gente até lembra, fala, nossa, eu estou com sede, né? Lembra assim, né? O corpo está ali gritando. Lembra daquilo que eu conversei, que o corpo fala? Então o seu corpo já está, ó, esmurrando você, falando, cara, eu preciso de água, por favor. E aí você ainda para e pensa, nossa, eu estou com sede, mas eu preciso terminar isso aqui, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu paro e tomo água. E aí você termina aquilo que você estava fazendo, mas aí você já faz outra coisa, e quando você vê, você ficou o dia inteiro sem tomar água. A mesma coisa é comer, a mesma coisa é dormir. Então, gente, que essa mensagem, ela fique gravada e faça você refletir que existem preferências e existem prioridades, necessidades. Você pode sim
fazer uso, dar uma importância às suas preferências, né? Que como você falou aqui, olha, eu sou dono de casa, eu sou microempresário. Isso não se torna nem uma preferência, né? Na verdade, já é uma luta aí pela sobrevivência. Mas que você não esqueça também dessas necessidades, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Boa noite, Cio. Boa noite, Stephanie. Alex Coutinho. Meu cachorro espetacular. Olá, boa noite, meu cachorro espetacular. Simone acabou de entrar. Vou até colocar aqui fixado o nosso título de hoje. Olha, eu faço muito isso, viu, Lucimar? Às vezes eu não participo das lives, eu fico só ouvindo e fazendo alguma coisa. Que bom, né? Você está em boa companhia. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Vamos falar sobre autoconhecimento. E aí, alguém sabe me dizer o que é autoconhecimento? Vamos lá, começa aí. O que é autoconhecimento para vocês? Vocês aceitam chá de gengibre? Já perceberam que eu sou apaixonado por gengibre, né? Gengibre e café, gente. Eu faço muito chá de gengibre, é bom para a garganta e eu também gosto do sabor. Vamos lá, o que é autoconhecimento? Meu irmão tá falando, eu tô aqui fazendo janta. Não sabe nem fritar um ovo, gente. Toma vergonha na cara. Tô aqui fazendo janta, foi ótimo. A Nanda tá dizendo aqui, ó, se conhecer, muito bem. A palavra auto, gente, ela vem da origem grega e ela quer dizer que é aquilo que é próprio ou aquilo que funciona para si mesmo, né? Ela vem do grego com esse termo. E aí, gente, quando eu analiso aquilo que é próprio, aquilo que funciona para si mesmo, eu entendo então que o autoconhecimento é a forma de me conhecer. Quando eu falo, eu estou me autoavaliando, eu estou avaliando a mim mesmo. O autocuidado, eu estou cuidando de mim mesmo, né? Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Leandro Carnal, que eu gosto muito dele, e ele dizia assim, que as pessoas, tinham pessoas que estavam criticando os seus livros, falando que os livros dele eram de autoajuda, como se autoajuda fosse algo ruim, né, gente? E ele deu uma resposta que eu achei sensacional. Ele falou, você tem razão, meu livro é um livro de autoajuda. Porque, primeiro, você precisa reconhecer o significado da palavra. Então, se é uma autoajuda, significa que esse livro está ajudando a mim mesmo. E, realmente, quando eu escrevo um livro, eu estou me ajudando, né? Então, assim, eu achei super interessante essa fala dele. Mas o autoconhecimento, ele é isso mesmo, gente. É ter um conhecimento sobre si mesmo. E como que funciona esse conhecimento sobre si mesmo? É um processo onde eu consigo identificar pensamentos e também alguns hábitos, principalmente crenças, que são crenças limitantes, que estão ali enraizados sobre a minha vida e elas têm feito com que a minha vida eu tenha atrapalhado a minha vida pessoal e as minhas relações. Eu atrapalho a minha vida tanto profissional, a minha vida amorosa, né? As minhas relações interpessoais, muitas vezes elas são atrapalhadas por causa de alguns comportamentos que eu tenho. Por isso que é importante a prática do autoconhecimento, tá? E aí, gente, você já parou para pensar que o autoconhecimento, ele significa você ter uma qualidade melhor de vida, ou seja, você poder se conhecer melhor? E aí eu pergunto a você, será que esse autoconhecimento, ele não pode te levar a locais que são muito maiores, na verdade? A situações que te deixam, que façam você ter respostas muito melhores. Quando a gente avalia, por exemplo, a nossa forma, a maneira de responder as situações externas, ela sempre está muito voltado a questões mentais, a questões internas nossas. Então, por exemplo, sempre que alguém vai me agredir, né, vai me responder de uma forma ofensiva, vai falar comigo de uma forma ofensiva, a minha resposta, o meu comportamento, ele vai sempre estar ligado a um processo interno. Quem assistiu minha live onde eu falo sobre a criança ferida que existe dentro de nós, eu sei que tem 2 pessoas aqui que assistiu, ou 3, a Silvana acho que assistiu, o Lucimar e a Luciana. Eles que
estão aqui, que lembram dessa live, eu falei muito sobre essa questão da criança ferida que existe dentro de nós. O que é isso? Eu cresci, me tornei um adulto, mas existem questões da minha infância que não foram trabalhadas, que não foram resolvidas e que até hoje eu tenho comportamentos que são essa criança interna, essa criança ferida que está respondendo por esse adulto. Então a maioria dos nossos comportamentos, eles estão ligados à forma que eu penso, a processos internos, tá? É importante entender que quando você faz essa avaliação, quando você identifica isso, reconhece que existe uma criança ferida falando dentro de você, quando você reconhece que vários comportamentos que você tem está ligado a alguma questão que não foi resolvida, não só na infância, mas até na sua fase adulta, você entende a importância desse autoconhecimento, tá? Existe até um provérbio africano que diz assim, gente, quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer mal nenhum. Eu achei assim esse provérbio incrível porque ele é uma realidade, né? Muitas vezes, ou melhor, a maioria delas, das coisas que nos impedem, das coisas que nos paralisam, elas são mais frutos da nossa imaginação. São mais frutos da nossa incapacidade de enxergar o potencial que nós temos. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês concordam com essa fala? Quantas vezes vocês se viram diante de situações onde você mesmo não colocava fé em você, onde você mesmo não acreditava no potencial que você tinha e até onde você poderia chegar? Vocês concordam com isso? Se concordam, clica aí nesse coraçãozinho aí do lado. Isso aí tem muito efeito, gente, porque aí o Instagram já chama pessoas para assistirem também. E se vocês puderem, já aproveitando, eu queria pedir para vocês, se for possível, dar um print aqui da nossa live, né? E posta aí na sua página, nos seus stories, com uma mensagem, alguma frase que marcou você durante essa live, tá? Se vocês puderem fazer isso, é muito bom, gente, porque aí o maior número de pessoas é atingidas. E eu acho que essa live é uma live que todo mundo deveria assistir, porque eu sou uma das pessoas que pratico e que prezo muito para que as pessoas tenham esse autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é vida. Você se conhecer é algo assim fundamental, porque a primeira coisa, você começa a estar bem com você mesmo. E a segunda coisa, você começa a estar bem com os outros, né? Uma vez que nós, seres humanos, somos seres sociáveis, né? Ninguém nasceu para estar sozinho. Você está sempre socializando com alguém, principalmente na sua casa, no seu trabalho. Então, poxa, se não tem como estar só e também não é legal você viver só, por que eu não posso melhorar essas relações? Por que eu não posso melhorar essa relação comigo mesmo, né? Meu irmão está falando aqui, ó, como corrigir uma imagem destrutiva. A Nanda Lopes está falando como é importante trabalhar isso em nós. Exatamente. Eu falo que conhecimento, ele é vida. Como corrigir uma imagem autodestrutiva? Eu vou responder essa sua pergunta na hora que eu chegar nessas partes onde eu vou falar sobre alguns exemplos que você pode estar usando aí sobre o autoconhecimento. Tem uma coisa que eu achei super interessante. Vocês chegaram a assistir os filmes que eu indiquei? No sábado eu indiquei 2 filmes, né, gente? O Comer, Rezar e Amar. E o outro filme foi o Duas Vidas, com o Bruce Willis. Quem aqui assistiu os filmes? Respondam aí. Eu fiz até uma colinha aqui de alguns tópicos que o filme me marcou, né? Eu queria falar para vocês. São filmes antigos, né? Não são tão recentes. O Michael tá falando aqui que assistiu o filme Duas Vidas. Esse Michael é uma figura, né, Michael? Gente, esses filmes são filmes assim riquíssimos. Eu gosto demais. O Comer, Rezar e Amar, eu assisti quando eu morava em São Paulo. Ele foi lançado em 2010. Eu li o livro também. E foi assim, um filme que falou muito comigo, né? É um filme feito com
alguns pontos que me chamaram muito a atenção nesse filme Comer, Rezar e Amar, né? Porque o primeiro é que mostra a Julia Roberts com aquela sensação, o nome dela era Isis no filme, Liz, perdão, mostra ela com aquela angústia, aquela sensação ruim, né, por não estar vivendo. Ela tem uma amiga que é psicóloga e chega um momento que ela desaba para essa amiga e fala o seguinte: eu não estou me sentindo bem porque eu não me sinto viva, eu preciso viver. E aquilo ali eu achei super interessante porque mostra ela tendo um vazio existencial, né? Existe algo dentro dela que não estava dando certo, que não estava fluindo. Existia uma lacuna e essa lacuna estava gritando o tempo inteiro. Ali ela já começou um processo de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é isso, é você estar atento àquilo que o seu corpo fala, é estar atento àquilo que a sua mente está falando com você, é estar atento aos seus comportamentos, quais as ações, quais os comportamentos que você tem em relação à resposta de alguém, em relação a uma diversidade que você enfrentar, né, algum problema que você enfrentar. E ali, naquela parte, eu percebo que a Liz, ela começa esse processo do autoconhecimento. Porque ela percebe, ela tinha uma vida boa, ela era escritora, ela tinha um casamento, não estava bem, mas diante de uma sociedade que era imposta, ela tinha uma boa vida, né? Tinha uma casa. Então ela poderia fazer o quê? Ficar quietinha e continuar. Mas existia algo que a incomodava, que não a fazia se sentir viva. Isso é um processo de autoconhecimento. É quando eu me liberto de algumas crenças, e é importante a gente ter esse conhecimento. Eu vou até falar, eu vou estender mais sobre isso, sobre a questão das crenças limitantes. Inclusive eu quero fazer uma live só sobre crenças limitantes, mas a crença limitante, gente, ele é um problema muito sério, porque ela determina toda uma vida. O que é existem crenças, né, conceitos que eles são tão enraizados que a gente demora quase a nossa vida inteira para tentar desconstruir. E aí quando a gente consegue, muitos anos já passaram, muitas coisas a gente nem vai fazer mais, não é verdade? É igual uma raiz, gente. O que é uma raiz? Primeiro que ela alimenta toda a árvore, né? Segundo que é ela que mantém a árvore de pé. Então diante de uma tempestade, né, de qualquer coisa que acontecer, a árvore as raízes estão ali tão fixadas que ela não tira a árvore do lugar. E quantas vezes nós temos tantas crenças, tantos hábitos, tantos pensamentos enraizados, impedindo que eu tenha uma vida saudável, uma vida de qualidade, que eu tenha relações prósperas. Isso acontece muito, não é verdade? E aí é o primeiro passo que eu acho assim super interessante, né, no filme, quando ela identifica que existe esse vazio e ela precisa sanar esse vazio. Ela começa a ir atrás disso. Uma outra questão é... E aí o filme é dividido em 3 partes, né? Ela encontra um guru e esse guru ele faz como se fosse uma profecia para ela. Tô aqui dando spoilers, mas eu preciso, tá? Eu pedi para que assistissem o filme, eu dei essa lição de casa aí no fim de semana. Quem não assistiu, fazer o quê? Mas assista, gente. Eu particularmente eu não tenho problema com spoilers não, tá? Se você me contar aí o que vai acontecer no filme, se um personagem que eu gosto vai morrer, e na hora que eu for assistir sabendo que ele vai morrer, eu vou sentir a mesma emoção, não tem esse problema não. E aí o filme ele é dividido em 3 etapas, né? Ela vai a Roma, ela vai conhecer Itália, porque ela gosta muito de comida, ela quer experimentar a comida, ela quer... E olha que detalhe interessante. Ela vai numa loja, numa livraria, para comprar alguns livros, e é até engraçado que a balconista fala assim para ela, ó, existe uma... Como chama, gente? Deu um branco agora no nome. Não é uma coluna, não, uma seção. Existe uma seção ali só de livros sobre relacionamentos destruídos. Porque os livros que ela estava separando eram livros onde a própria balconista identificou que ela estava com algum problema de relacionamento, né? E aí, de repente, ela olha para uma seção e ela encontra um dicionário italiano. E dali ela tem esse insight, ela fala, opa, eu vou para Roma, eu vou para Itália.
E aí, gente, é muito bacana, ela começa a estudar o idioma, ela vai para a Itália, ela prova a comida, ela realmente começa a viver. Ali ela faz amizades, ali ela para saborear os alimentos, né? E aí, gente, ela começa esse processo de autoconstrução, de autoconhecimento. E aí tem uma outra parte no livro, no filme, que me chama muito a atenção, é quando ela vai visitar Augustine, que é um monumento, né, que foi feito pelo imperador Augusto. E ele, quando construiu aquele monumento, ele via Roma como uma força, como uma potência, como algo que jamais seria destruído. E de repente, Roma é invadida, o monumento ele é destruído, e mesmo sendo destruído, ele é reformado. E aí tem uma parte que ela fala que eu acho muito interessante, que ela diz o seguinte, que Roma, ela... Opa, vocês estão me vendo? Porque pausou aqui. Peraí, gente. E aí, gente, Roma, ela consegue se reinventar, e mesmo assim, aquele monumento, ele está ali. E ela olha para aquele monumento, quando ela visita esse monumento, que ela reconhece o que? Ela fala que ele parece um ferimento, né, precioso, um coração que é quebrado, né, e que a gente não tem coragem de largar aquilo porque dói demais. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes nós vivemos uma vida tão frustrada, nós estamos apegados a coisas que nos dói tanto, né? Porque nós temos medo da mudança. Aquilo está sinalizando o tempo inteiro que me dói, que eu não quero mais, que eu estou infeliz, mas eu não consigo largar. E aí eu acho super interessante que ela fala o seguinte, que a ruína, ela é um presente e é a estrada para a transformação. Ela precisou chegar num casamento fracassado, houve alguns problemas também com o trabalho dela, que fez com que ela refletisse, né, onde ela poderia ter uma mudança, inclusive ter a vida que ela quer. E aí, quantas vezes nós passamos por isso, não é verdade, gente? Quantas vezes, primeiro, nós nos desesperamos quando vivemos uma situação inusitada, quando acontece conosco algo que não queremos. Nós começamos a ficar em desespero, né? Muitas vezes é uma perda de um emprego, várias coisas que acontecem com a nossa vida, que ao acontecer, nós entramos em desespero ao invés de entender qual o sentido daquilo, o que aquilo está tentando nos dizer. E eu achei muito assim, eu acho o ápice do filme é quando ela tem esse encontro com ela mesma, né, dentro desse monumento, e ela reconhece, ela fala o seguinte, eu tive uma vida tão destruída, e eu cheguei aqui tão mal, mas hoje eu entendo, quando eu vejo Roma, que foi destruída, mas conseguiu se transformar, hoje eu entendo que a ruína é essa estrada para a mudança, é um convite à mudança, né? E aí eu reforço tudo isso que nós estamos vivendo nos últimos dias, né, gente? Quantas pessoas estão... Boa noite, meu amigo Ezequiel. Quantas pessoas não estão tirando desse momento algo que seja proveitoso, né? E aí eu repito, todos nós estamos passando por momentos difíceis, de preocupação, né? O lado emocional, igual ontem, por exemplo, né, Dia das Mães, eu vi um colega que fez um vídeo chorando. Quantos nós estamos aí com o nosso sentimental, com o nosso lado sentimental aflorado? Mas espera aí, gente, é possível, dentro de tudo isso, eu encontrar uma situação que me faça crescer, né? É possível encontrar nessa ruína que a gente está vivendo a estrada para a transformação. Então eu queria compartilhar com vocês, essas foram pontos assim que eu achei extremamente interessante. E aí, gente, quando ela está próxima, eu não vou falar o filme todo, tá? Eu vou pegar só essa parte, porque quem não assistiu, eu preciso que vocês assistam, porque eu tenho certeza, gente, que da mesma forma que eu fui tocado, que eu tive, assim, experiências maravilhosas, ao assistir esse filme, você também terá. Disso eu não tenho dúvida. Tanto que eu já assisti esse filme e eu perdi a conta, gente, sério. Ontem eu assisti de novo.
E aí tem algo que me chama muito a atenção, quando ela ainda está em Roma, né, está na Itália. Porque o filme, como ele é dividido em 3 partes, ela vai para 3 lugares diferentes. Ainda quando ela está em Roma, fala o nome do livro, chama Comer, Rezar e Amar, Cibele. Tá na Netflix. E aí, gente, na hora que ela faz amizades lá na Itália, né, ela encontra um grupo de pessoas, amigos, ela tem um grupo de amigos. E aí, de repente, eles querem comemorar o dia de ação de graças, e eles vão comemorar na casa do professor o professor dela, professor de línguas. E aí, o que eles fazem? Eles chegam lá. Simone está perguntando aqui, qual o nome do filme? Comer, Rezar e Amar, isso mesmo. E aí, gente, quando ela chega na casa do professor dela e eles começam a delegar funções, né? Cada um vai cuidar de uma parte do jantar. E aí tem um rapaz que ele fica responsável apenas em descongelar o peru, só isso. Ele tinha só que tirar o peru do freezer e descongelar. E aí, gente, quando está todo mundo arrumando a mesa e tudo mais, ela pergunta para ele, Fred, e o peru? Fred não, De Luca. E o peru? Na hora ele olha e fala assim, meu Deus do céu, eu esqueci de tirar do congelador. E aí, aquilo me chamou a atenção, por quê? Porque, gente, o peru era o prato principal, né? E de repente, eles começam a rir daquela situação. E ao rir daquela situação, o que eles fazem? Eles começam a improvisar, ou seja, eles vão ceiar com aquilo que eles têm no momento. E aí eles vão, tiram o peru do freezer e ela assa aquele peru. Só que o tempo para ele assar, ele só fica pronto no dia seguinte, depois que ou seja, eles usam o peru para tomar o café da manhã. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para mudanças. Não estamos preparados para lidarmos com as eventualidades que acontecem na nossa vida. Se fosse uma outra situação, o que poderia acontecer? Poxa vida, o peru é o prato principal. Não vamos ter peru, acabou a graça. Não vou valorizar o dia de ação de graças, não vou valorizar a companhia dos meus amigos. Oi, Pri, boa noite, tudo bem? Não vou valorizar esse momento que eu estou tendo. Mas não, eles valorizaram, eles ceiaram com aquilo que eles tinham e utilizaram o peru no café da manhã. Eu achei assim aquilo maravilhoso, gente. E quantas vezes nós deixamos de ver coisas tão preciosas, tão importantes, deixamos de curtir algo especial porque algo deu errado. Não é verdade? Então, assim, pra mim foram momentos do filme que me marcou, mas assim, eu tô só citando 3 deles. E detalhe, tô citando na primeira parte do filme, depois acontece muita coisa. Então, quem não assistiu, fica aí a dica, Comer, Rezar e Amar, é um filme excelente. Um outro filme que eu trago pra vocês aqui, que é o segundo filme, foi o Duas Vidas, com o Bruce Willis. Também um filme assim que me marcou. Gostei muito desse filme. Qual a história dele? Ele conta a história de um adulto, né, um homem rico, empresário, bem renomado, que ele encontra com a criança que ele foi, ou seja, quando ele tinha 8 anos de idade. Esse menino começa a aparecer para ele acha que ele está enlouquecendo, ele vai no psiquiatra pedir um remédio. E aí depois, né, de várias descobertas, ele entende que aquele menino de 8 anos era ele quando era criança. Olha, a D é da ONG, né, do balaio de gatos, né? Olha aí, promessa é dívida, né? Você prometeu que ia vir e veio. Você viu, não vou errar seu nome aqui, tá? Já assisti, mas vou assistir de novo para poder visualizar esses pontos que você falou. Muito bem. E aí, gente, olha só. No filme Duas Vidas, quando ele encontra com essa criança que ele foi, essa criança ela fica decepcionada porque ele não foi nem 1/3 do que ele queria que ele fosse.
E aí ele tem uma conversa com esse adulto e ele pergunta, cadê o cachorro? E ele vai e fala assim, eu não tenho cachorro, né? Ele responde para a criança, eu não tenho cachorro. Mas como assim? O meu sonho quando eu crescesse era ter um cachorro. Como assim você não teve um cachorro? Ele, eu não tenho tempo para ter um cachorro, eu trabalho demais. Aí ele vai e pergunta, aí ele vai falar, que bom, então significa que você é um piloto de avião. E ele vai falar, não, eu não sou um piloto de avião, eu sou um gerente de marketing, acho que é marketing que ele fala. Aí ele, mas eu queria ser piloto de avião. E aí, gente, isso me marcou também, porque quantas vezes nós sonhamos tanto quando somos crianças, projetamos um futuro daquilo que nós queremos ser. Claro que existem situações onde você muda, né? Você muda seu pensamento, você muda o seu gosto, o seu sonho. Mas isso me chamou a atenção porque quantas vezes nós, quando crescemos, deixamos de lado tantas coisas que para nós, quando éramos crianças, era tão importante, né? Ele, por exemplo, não via o pai, né? Depois que ele cresceu, tem uma parte no filme que o pai dele vai falar com ele, ele fala, o que você quer? Você quer mais dinheiro? Né? Então, quantas vezes, isso eu acho assim, gente, é uma das coisas que me entristece muito. Existe uma fala que eu repudio ao extremo, quem fala assim, que família é só filhos e cônjuge, pai, mãe, irmãos é parente. Gente, eu totalmente desprezo esse tipo de pensamento, porque eu não consigo acreditar que eu, que nasci da mesma barriga da mãe do meu irmão, né, da mesma barriga que meu irmão nasceu, que dividimos o nosso quarto quando éramos criança, que dividíamos os nossos brinquedos, que tivemos uma experiência de vida afetiva, eu não acredito que uma pessoa assim tenha que se tornar meu parente, e ainda utilizo esse termo como um afastamento, só porque eu casei, só porque eu constituí a minha família. Eu, particularmente, se alguém pensa dessa forma, tudo bem, mas eu, particularmente, eu não concordo com esse pensamento, sabe? Eu acho assim, família é família, independente de qualquer coisa, ela é a sua família. Existe um vínculo ali, é um vínculo eterno, gente, né? Você tem uma experiência, uma memória afetiva desde que você nasceu. E aí, gente, essas duas partes, elas me chamam muito a atenção, né? Porque ele fica muito frustrado. E quantas vezes a gente não passa por isso? Quantas vezes nós nos perdemos no caminho? Quantas vezes nós deixamos nossos sonhos de lado por causa das circunstâncias? Ed, mas o caminho é assim mesmo, a gente a gente faz planos, mas os planos muitas vezes pode dar errado. Sim, isso pode acontecer, mas que você não deixe que esse sonho que está dentro de você morra, né? Se você ainda tem um sonho da sua infância, né? Seja um sonho profissional, seja um sonho de ter qualquer coisa, gente, corra atrás, ainda há tempo, né? É você quem vai determinar se as coisas irão acontecer ou não. Edson, mas é difícil. Ok, mas você tem lutado? Você tem se dedicado? Ou você tem deixado de lado porque isso é difícil? E aí entra naquilo que a gente está conversando, gente. Cuidado com a forma que você tem gerenciado o seu pensamento, a questão das crenças limitantes. Isso é uma coisa muito séria. E aí, gente, eu quero passar algumas dicas para vocês, que o tempo já está voando aqui, né? Eu quero passar algumas dicas para vocês que falam muito sobre a questão do autoconhecimento, tá? O primeiro é que você tenha os 3 porquês. Como funcionam esses 3 porquês? Quando você quiser tomar uma decisão, você pergunte para você mesmo o porquê dessa decisão. Por que você vai tomar essa decisão? Aí você vai e responde para você mesmo. Em seguida, você pergunte de novo, mas por quê? E aí você faz uma outra resposta para você. E em seguida, pergunte novamente um outro porquê. Se nesses 3 porquês você vê que você teve uma resposta sólida, que teve um fundamento, a chance de você acertar nessa decisão ela é grande. Sabe por quê? Porque você não agiu por impulso. Então, sempre que você tiver algo para você resolver, decidir, faça esse teste dos 3 porquês. De repente você estava vivendo isso hoje, você está aí com uma decisão a ser tomada, né? Então faça essa pergunta para você, os 3 porquês. Por que eu tenho que fazer isso? Em seguida, mas por quê? E terceiro, mas por quê? E aí sim, se você vê que existe uma relação nesses 3 porquês, você pode tomar essa decisão, tá? Outra coisa, expanda o seu vocabulário
emocional. O que é isso? Nós temos um hábito, e esse hábito ele até é daquilo que nós aprendemos, de identificar as emoções como estou triste ou estou alegre. Ou não, se eu não estiver triste, eu estou alegre, e vice-versa. E não é assim. Os sentimentos, né? Quem assistiu a minha série sobre as emoções, viu que sentimento é uma coisa que é muito complexo e que é muito amplo. Então não existe essa de, olha, eu estou só triste ou eu estou alegre. Não, existem diversos sentimentos que nós sentimos e que muitas vezes não sabemos identificar. Lembra que eu falei a respeito do orgulho? Gente, o que eu recebi de mensagem de pessoas falando, nossa, eu sou orgulhoso e não sabia. Porque o orgulho, ele tem os disfarces dele, assim como a inveja, e quantas vezes a gente não consegue identificar isso? Isso muitas vezes está muito voltado à questão de crenças limitantes, né? Como eu falei uma vez, o cristianismo ele reforça muito isso, que alguns sentimentos eles não podem ser sentidos. A inveja, por exemplo, é uma delas, tanto que a inveja ela é considerada como um dos 7 pecados capitais. Mas espera aí, se eu aprendi que eu não devo sentir, mas eu estou sentindo, o que eu faço com isso? Tá vendo? Então, gente, expanda esse vocabulário emocional, que é identificar o que realmente você está sentindo. Porque quando você identifica e você se expressa para você mesmo, isso produz um efeito terapêutico no seu cérebro muito importante. A Pri tá falando aqui, ó, você olhando para o lado e eu pensando que o Dylan tá aprontando. Agora não, que ele já aprontou antes de você entrar, tá? Ele tava derrubando as coisas aqui, agora ele tá deitado, dormindo. Por isso que agora aqui tá tudo em paz. Eu tô olhando pro lado pra colinha que eu fiz, tá? A Luciana diz o seguinte, esses 3 porquês seria para transformar emoções em sentimentos? Não. Uma vez que você utiliza esses 3 porquês, você consegue ter uma relação, como que eu falo, mais clareza em uma... Vou dar um exemplo aqui, que ele pode servir muito. De repente você está muito irada com alguém e você fala que vai bater nessa pessoa. Aí você pergunta para você mesmo, mas eu vou agredir ela por quê? Aí você vai e responde, porque eu estou com raiva. Aí você pergunta para você de novo, mas por que você vai fazer isso? Esses porquês vão levar você a uma reflexão melhor ou maior do seu comportamento, da sua conduta, tá? Lembra daquilo que eu falei do início. A maioria das respostas, ou melhor, a maioria das respostas dos nossos comportamentos, eles estão sempre voltados a questões internas, né? Quantas pessoas que estão assim num nível mais evoluído de autoconhecimento, quando elas são ofendidas, elas podem até ficar chateadas, mas elas não tomam aquilo para si de uma forma que aquilo acabe no seu dia. Entendeu? Uma outra prática que você pode utilizar acerca do autoconhecimento é pratique o não para si mesmo. E esse não, gente, ele está muito voltado à questão de tentações. Como, por exemplo, peraí, eu estou em processo de autoconhecimento e eu quero, assim, utilizar o meu tempo para ler, né? Igual agora, a gente está nessa live. Poxa, despertou em mim o desejo de me autoconhecer e eu acho que 1 hora de live foi pouco, eu preciso ler mais sobre isso. Só que eu sou muito viciado em rede social, em Facebook, ou em outras coisas. Então, peraí, a partir de hoje eu vou desenvolver alguns hábitos. E um deles vai ser dizer não para essas coisas. Então, quando houver a vontade de ficar aí 2, 3 horas no Facebook, assistindo vídeos, eu vou falar não. Agora é o meu momento de aprendizado. Então aprendam a falar não para vocês. Eu tirei esse momento para meditar, para refletir. Aí meu amigo chegou, vamos ali tomar uma. Agora não. Agora não, hein, gente? Nós estamos aí em época de isolamento. Então é dizer não para você, mas é esse não. É não para tentações, não para coisas que tirem você do seu foco. Tá bom? Uma outra forma de você praticar o autoconhecimento, isso serve, esse não também, gente, eu esqueci de falar, serve para questão de fofoca, né? Uma pessoa vem falar mal de você, opa, parou, tá? E tem Freud, ele dizia isso, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais quem é Pedro do que quem é Paulo. Então olha essa importância do autoconhecimento, né? Quando alguém vir com fofoca, peraí, isso vai ser produtivo? Eu vou aceitar isso pra quê? Né? Então tem essa coragem, desenvolva esse hábito de dizer não.
Outra coisa, seja responsável com as suas falhas. Quantas vezes nós erramos e ficamos o tempo inteiro lançando a culpa nos outros? Ah, eu fiz isso porque você fez aquilo. Ah, eu fiz isso porque... Enfim, são N desculpas que nós damos e nós jogamos no outro a responsabilidade dos nossos erros. Gente, se você errou, assuma, reconheça a sua falha e esteja inclusive disposto a pagar por elas. Lembra do que a gente falou no episódio de culpa da websérie Emoções? A culpa, ela vem devido a um delito que eu tive e requer uma reparação. Então, reconheça o seu erro. E se você está nesse processo de sentir a culpa, procure fazer essa reparação e pratique, inclusive, o perdão, o auto-perdão, tá? Então, um passo importante é isso, gente. A gente precisa parar com esse hábito de lançar no outro a responsabilidade das nossas ações, né? Isso é crescer, isso é maturidade, é reconhecer o que eu tenho feito de errado e assumir as responsabilidades, uma vez que todos nós erramos, não é verdade? Uma outra forma de praticar o autoconhecimento é você monitorar a sua fala. Vocês já perceberam que várias palavras que saem da nossa boca são palavras negativas, como por exemplo, eu não sei, eu não posso, eu não vou conseguir. Não é verdade? Quantas vezes as pessoas olham para nós e nos veem como pessoas capacitadas, só que nós mesmos não nos vemos assim? Quantas vezes nós usamos esse termo, não é verdade? Eu não vou conseguir, eu não posso. Então, monitorar o seu vocabulário é importante para quê? Para que você mude essa forma de você falar. Ah, eu não sei, eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou aprender para fazer. Ah, eu não vou conseguir, peraí, por que eu não vou tentar? Vocês entendem? Então, esse monitoramento ele é importante. Entra muito também naquilo que eu falei a respeito da autossugestão, não é verdade? A nossa imaginação, ela sobrepõe a nossa vontade e faz com que haja uma mudança de comportamento. Então, se eu afirmo o tempo inteiro que eu não posso, que eu não vou conseguir, meu cérebro está identificando que isso é uma ordem e realmente ele vai fazer de tudo para que os meus comportamentos sejam que realmente eu não consiga. Uma outra coisa, observe a sua linguagem corporal. Lembra que eu já falei uma vez que o nosso corpo, ele fala muitas vezes aquilo que a gente não verbaliza? Então, olha só, você não tem o conhecimento daquilo que você está sentindo, você não identificou. Automaticamente, se você não identificou, você não verbalizou, mas o seu corpo ele está respondendo a isso. Então, gente, a partir de hoje, analise essa postura corporal. Eu estou sempre falando sobre isso, não é verdade? Sobre você ter uma sensibilidade na escuta corporal. Um dos motivos é esse, porque o seu corpo vai falar aquilo que você não está verbalizando. Então, observe comportamentos, observe atitudes. Peraí, eu não estou identificando que eu estou triste, mas olha o meu comportamento. Eu não estou querendo sair, eu não estou querendo fazer coisas que eu fazia. Olha o corpo dando sinais aí. Então, monitore o seu corpo, tá? Muitas vezes mesmo, precisamos aprender a dizer não. Luciana diz aqui, ó, mudar os pensamentos negativos, é isso mesmo. Uma outra coisa, gente, que também tem a ver com a questão corporal. Observe as pessoas que estão à sua volta. Como que as pessoas se sentem quando você está perto? Qual o efeito que a sua presença causa nas pessoas? Porque muitas vezes a gente está tão sendo dono da razão, né, que estamos certos, que não paramos para observar o impacto que a nossa presença causa na vida de alguém. Então comece a observar como que as pessoas se sentem perto de você, tá? Uma outra forma de praticar também o autoconhecimento é você conhecer qual o seu tipo de personalidade. Peraí, eu sou uma pessoa explosiva? Aí vai entrar naquele episódio da raiva, né, da websérie Emoções. Se eu sou uma pessoa explosiva, eu já vou começar a ficar atento ao meu comportamento. Quando alguém me ofender, quando alguém discordar de algo que eu falo, entendeu? Se eu sou uma pessoa que a minha personalidade é de ser medrosa, opa, peraí. Travou, gente? O Lucimar tá falando aqui que a live travou. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês falam, tá? Peraí, se eu sou uma pessoa nervosa, opa, ou medrosa, peraí.
Vamos trabalhar essas questões. Então, identificar a sua personalidade ela é importante. Uma outra coisa que eu acho super interessante é questionar a você mesmo. Questionar a você mesmo no sentido de, gente, eu não sou o dono da razão. Nem tudo que eu falo está certo e precisa estar certo. Então, se o outro falar algo com você, né, só que não pode vir com aquela questão de crítica construtiva, né? Eu também é um termo que eu não gosto de utilizar, não. Eu acho que se eu tenho uma crítica, que se eu tenho algo que eu acho que você deve melhorar, eu devo inclusive te ajudar com isso. Ficar só criticando por criticar, que o seu trabalho não é bom, que isso não é legal, eu já não concordo. Mas avalie, se questione, porque nem sempre você pode estar certo. Então, esteja aberto a ouvir aquilo que o outro tem para falar e faça essa reflexão. Nós não somos o dono da razão. A nossa verdade, ela não é uma verdade absoluta. Então, é importante fazer esse questionamento. Quantas pessoas falam assim, né? Eu sou assim, não vou mudar, eu estou certo. Muitas vezes é uma agressividade disfarçada de verdade, né? Ah, porque eu sou assim, eu sou sincero, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. E muitas vezes não é uma verdade que está sendo falada, é uma agressividade. E essa pessoa não tem essa noção, esse conhecimento. Então se questione, nós não somos certos 100% e não tem também essa necessidade de estar, tá bom? Uma outra coisa, gente, que você olhe as pessoas nos olhos, que entra muito aquilo que eu falei, né? Que é importante a gente saber o impacto que a gente causa na vida das pessoas. Outra coisa que eu acho muito legal, e eu acho que ela faz muito um efeito de catarse, é você praticar uma avaliação e uma reflexão diariamente das suas mudanças, dos seus progressos. Eu gosto muito de escrever, gente. Então, por exemplo, se eu estou num processo de autoconhecimento, de autoconstrução, eu vou fazer aquela análise, né, daquilo que eu preciso melhorar e eu começo a escrever mesmo. E no final do dia eu faço uma reflexão. Olha, que legal, eu evoluí nisso. Olha, eu sou aquela pessoa, igual aquele famoso ditado, né? Eu pago para não entrar numa briga, mas também não pago para sair. Não levo desaforo para casa. Nossa, agora não, gente. Se alguém me ofende, se alguém vem para mim de uma forma grosseira, hoje eu tenho uma maturidade de ver e falar, isso aqui não é meu, fica para você. E também não me afeta ao ponto de fazer com que a minha vida estrague o meu dia, tá? Então é legal fazer esse processo de avaliação, gente. E uma outra coisa, que você organize a sua vida e você estabeleça aquilo que é uma prioridade e aquilo que é uma necessidade. Quem não assistiu o meu vídeo ontem, reforço para que assista, porque eu explico muito bem sobre essa importância de você separar o que é prioridade, o que é preferência e o que é necessidade. E nesse momento nós vemos que ter o autoconhecimento é uma necessidade, né? Que é ter qualidade de vida, que é ter relações saudáveis, principalmente agora que está todo mundo dentro de casa. Então, gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Nosso tempo já está acabando. Ah não, tô vendo aqui, nós temos 10 minutos, ó. Eu tava olhando o relógio do tablet, ele tá adiantado. Mas eu acho que eu consegui passar para vocês aí tudo aquilo que eu queria nessa questão do autoconhecimento. E eu deixo esse momento para perguntas. Se vocês têm alguma pergunta, quem assistiu os filmes e tem alguma reflexão para passar, vocês podem. Eu recebi vários feedbacks do filme, várias mensagens. Teve uma até que eu compartilhei nos stories, né? Eu recebi uma mensagem que uma pessoa assistiu o filme e falou assim, nossa, esse filme despertou em mim uma saudade das coisas que eu queria quando eu era criança, quando eu era adolescente, e elas foram se perdendo com o tempo, né? Então é tão bom, gente, quando a gente separa filmes, né, livros, onde nos levam a uma pessoa melhor, não é verdade? Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, ligada no 220. Eu tenho uma amiga que nós estávamos, uma colega de trabalho, e nós estávamos fazendo algumas reuniões sobre alguns projetos. E eu lembro que um dia ela falou o seguinte, Ed, eu achava que você era ligado no 220, mas hoje eu vejo que 220 é pouco. E aí, gente, eu conheço que eu sou uma pessoa extremamente acelerada, e eu comecei, vamos para a prática do autoconhecimento. Comecei a meditar. Gente, meditar é tão bom.
Dila não deixa ainda, né? Fica subindo aqui, fica mordendo a minha orelha. Mas, gente, como é bom, como isso tem me ajudado, como eu tenho evoluído. Então, se conheça, façam isso, usem esses mecanismos. Eu vou disponibilizar, se vocês quiserem, nessas técnicas que eu dei sobre você se autoconhecer, eu vou postar ela aqui, eu vou mandar para cada um no direct, tá? Que isso aqui é especial para quem participou. Então, para que vocês reflitam direitinho, tá? Porque eu sei que eu falei muito corrido, 1 hora é pouco tempo, eu tinha muito mais para falar, mas quem participou dessa live pode me chamar no direct que eu vou mandar essas práticas aí para você desenvolver o autoconhecimento, tá bom? Deixa eu ler aqui, ó. Luciana está dizendo, com o autoconhecimento é possível alcançarmos a plenitude do ser, a essência. É importante ter cuidado com isso, Luciana, porque muitas vezes a gente fica tão focado nessa questão de buscar a excelência, de buscar a perfeição, tá? Então, assim, eu entendi a sua fala, tá? Mas eu já tô pegando um gancho dela. Muitas vezes a gente fica muito focado em sermos pessoas perfeitas, né? Focados muito na excelência. Não busque isso no autoconhecimento. Busque uma qualidade de vida melhor, né? Porque senão vai entrar muito nesse processo de punição, né? Nossa, eu preciso ser perfeito, eu preciso chegar nessa plenitude. Então tome muito cuidado com isso. Mas claro que a prática do autoconhecimento ele vai te dar aí relações saudáveis e principalmente uma relação saudável com você mesmo. Porque é importante sim, gente, a gente se dar bem com as pessoas, né? Uma vez que nós somos seres sociáveis, é importante, né? Você ter relações saudáveis, mas também é muito importante você ter uma relação saudável com você mesmo, você estar bem e em paz com você mesmo, tá? Então busque o autoconhecimento para que você sinta-se uma pessoa melhor, equilibrada, controlada e que você sinta a paz dentro de você, tá bom? Simone está falando aqui, ótima live, faço questão de participar de todas, tem sido de grande valia para o meu crescimento. Que bom, Simone, eu fico feliz, é o sinal aí que o meu objetivo está sendo alcançado, tá? Cibele, muito bom, Edson. O Lucimar está falando aqui, eu não entendi, Lucimar, mas se não der tempo aqui, você me fala no privado, tá? O que é. Mas é isso, gente. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do autoconhecimento? Né? Esse é o momento, né, gente? O momento do autoconhecimento é quando você está nesse processo de desacelerar. Quando você desacelera é onde você consegue ouvir melhor, né, a você mesmo. E eu desejo de coração aí que vocês reflitam em tudo isso, que você... me manda as práticas, é isso mesmo, vou mandar. Que vocês reflitam, tá? Eu vou disponibilizar no direct para vocês, que vocês leiam cada passo, cada tópico aí, façam uma análise sobre você, gente. O autoconhecimento é sensacional, né? Eu mesmo paro e observo assim algumas coisas, como que eu mudei, como eu evoluí a partir do momento que eu me permiti me conhecer melhor, né? Situações que antes me afetavam tanto, hoje já não afetam quase nada ou nada, né? Hoje eu olho de uma forma diferente. É igual a questão de problemas. Quantas vezes a gente tem um problema e às vezes a gente nem dorme por causa do problema, sendo que o não dormir, o levar para a cama não vai resolver o problema. Então tudo isso, gente, vai entrar no processo do autoconhecimento. Você vai começar a separar aquilo que é prioridade, preferência, necessidade. E a necessidade de você ter uma noite de sono, ela tem que ser a sua prioridade, tá? A Luciana está falando aqui, adorei a reflexão dos 3 porquês, vou praticar muito bem, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós temos um encontro toda segunda às 19, né? Depois eu divulgo o tema da próxima live. Se puder, faz esse print aqui, gente. Me marca lá, me compartilha nos stories, falando uma frase que tocou você, porque isso é um convite para que outras pessoas assistam, tá? Mais alguma pergunta para a gente encerrar? Ficou alguma coisa aí que eu não respondi? Às vezes eu vou falando e olhando para a câmera e não olho os comentários. Eu acho que não, né? E é isso aí, gente. Pratiquem o autoconhecimento, tá?
E aí vocês busquem livros, busquem outros vídeos. Se precisar, eu também estou à disposição. Se conhecer, gente, é uma virtude, tá bom? Uma ótima noite que eu desejo a todos vocês. Se cuidem. Quem puder, fiquem em casa, tá? Permaneçam em segurança. Cuidem da sua saúde física e mental. E até a próxima live no Bate-Papo com Ed. Um beijo a todos vocês, uma ótima noite e fiquem com Deus. Tchau, gente.